Hoje, 12 de abril, mas abril o quê? Será que abriu alguma coisa? O que está acontecendo? Por que colocaram abril nessa data, né? Eles dizem que 1º de abril é o dia da mentira. Aí na Bíblia diz que 1º de abril foi o dia que o povo saiu do Egito, que é outra mentira. É complicado, né? Mentira, mais mentira, e mentiras, mas deixa para lá. Não vamos entrar nessa questão. Aqui está Juarez Cardoso Vital, a minha digníssima esposa Sara. Sim, Com alegria, né, Sara? estou. Fazendo a gravação. É. E eu gravei um áudio no Telegram, dando algumas explicações. Eu achei por bem divulgar esse áudio aqui no YouTube para todas as minhas queridas e preciosas irmãs e irmãos que me seguem. Eu tenho uma série de coisas para esboçar, mas não adianta eu ir além, eu tenho que esperar o tempo passar, né? Para provar na nitidez que não sou um homem enganador da população. Vamos ao áudio que eu gravei, vamos ouvir? Hoje, 12 de abril de 2025. Eu quero dizer algo aqui impactante. Porém, a maioria das pessoas não vão acreditar como em tempos remotos não acreditaram. Verdade. Em tempos antigos, quando o Messias esteve no mundo, a maioria da população não acreditaram nele. Inclusive o povo dele. Assim como seus familiares. Observa que na Bíblia está escrito: não é este o carpinteiro? Não chama seu pai José e sua mãe Maria? Como dizer agora que veio das alturas? Lá escreve céu. Filho de Yahussaf. Então, não acreditaram nele por quê? Ele nasceu de um homem, de uma mulher. Depois tem uma história mentirosa dizendo que o Espírito Santo engravidou Maria, que eles inventaram. Nasceu de Yahussaf e Miriam. E então, por ele ser um homem simples no meio do povo, ninguém acreditava nele. Verdade. Ainda mais os seus parentes, aí que não acreditavam mesmo. Meus filhos. O que acontece? Hoje estou numa situação que não acredito. É triste. Inclusive, às vezes eu me abalo. Repetindo a história. Ontem, por exemplo, eu disse aqui para as pessoas que estão comigo: olha, eu vou tomar uma atitude forte. Mas não consegui. E aí eu quis tomar atitude, fiz uma iniciativa de tomar. Mas eu não mandei em mim. E fui barrado. Estava eu e as pessoas que estão comigo. As pessoas sentiram de repente eu mudar do nada assim e ficar diferente. Será que estou mentindo? Aí a Sara ficou perguntando para mim: o que está acontecendo, Juarez? O que aconteceu? Eu disse: nada. Não, aconteceu alguma coisa. Menti, Sara? Não, foi nada. verdade. Juarez, Eu senti no momento. Você ficou diferente, de repente, você mudou tudo. Você parou no tempo e mudou tudo. Mudou. Calma, Sara. Não é nada. Mas a Sara não estava errada. Mudou, sim. Eu quis tomar uma atitude. E aí eu fui barrado. Eu sei, de forma profunda, que a hora que eu parar de comer os alimentos da terra e de beber as águas daqui, que o poder chega em mim total. A cadeia alimentar, a cadeia alimentícia, isso prende os seres humanos. Que é o que aconteceu no Jardim do Éden. Eu tenho que sair na frente, eu tenho que ser o primeiro a largar isso. Porque eu sou o primeiro desde o princípio. Só que aí, fora isso, vem umas turbulências.
vem algo que Ialro faz acontecer que eu jamais imaginava. Vamos aguardar para provar que estou falando a faz verdade. acontecer na carne o efeito de cada alimento, tipo de alimento que a gente se alimenta. Isso é que me impressiona. Aí ele manda eu parar, depois volta, tem que fazer. Aí para com isso, volta nisso, para com aquilo, volta naquilo. É uma gangorra que vai e vem. Aí se tiver alguém perto de mim, faz Juarez é louco, ele é doido. Não garante Não vai palavras. entender nunca. Ele não garante o que fala. Gente, eu sou o enviado de Ialro no mundo. É um tolemado, Se vocês um bobo. pegarem os vídeos que eu tenho gravado, desde o primeiro vídeo, YH, WH e o absurdo das religiões, vocês vão ver que ninguém no mundo nunca disse o que eu disse. Mas tem gente querendo me imitar, será que vai conseguir? Pega o vídeo Um Paraíso na Terra, vocês vão ver que o que eu disse, ninguém nunca disse. Será que alguém vai usar Eu fogo disse para pra descer uma lá de pessoa cima? ainda ontem, vocês me escravizam, vocês me chutam e fazem o que bem querem comigo. Só que daqui 100 anos eu vou estar aqui em corpo carnal. Daqui E daí? 200, 300, 400, 500, 1000 anos, mais de 1000 anos, eu vou estar aqui. E o povo vai morrer já. E vocês vão morrer, vocês vão para um outro sistema que eu conheço, que vocês não acreditam. Passar uma grande penumbra e depois vai nascer de novo aqui, depender de mim. Exceção Eu de serei quem vai governo conseguir do ficar mundo. comigo. Mas não é governo do jeito que pensa vocês, não. Primeiro que a maioria da população do mundo vai morrer. Minoria vai ficar comigo. E ela me mostrou uma destruição que aconteceria dali a 10 anos. Vou falar na linguagem de vocês. No tempo que vocês chamam de dia, que vocês dizem dia, Que é derivado de completou os diabo? 10 anos, que foi 17 de janeiro de 2021, o presidente da Câmara dos Deputados era o Rodrigo Maia. Ele disse em rede nacional de televisão: esse é um dia histórico, que é o dia que a Anvisa aprovou a vacina no Brasil. Ou seja, aprovou para Mas matar o vem cá, povo. então essa vacina ia fazer a destruição no mundo? Ia destruir e matar o povo. Aí hoje eu encontro com as pessoas, eu pergunto: quantas doses de vacina você tomou? Ele fala: tomei 2, outro fala: tomei 3. Ou uns dizem: eu tomei 2 e nunca mais tomo essa desgraça. Vai fazer Acabou com a minha coagular vida, o sangue das sinto isso, pessoas, sinto aquilo engrossar o depois sangue dessa das vacina. pessoas e matar as Eu tô pessoas. conversando com o povo, tá falando isso comigo. Quem tomar sem uma contar vai que tá demorar morrendo mais. gente Quem pra tomou todo 2 lado. demorar menos. E o 3 povo é trouxa, mais. o povo não enxergam. Mas pede morrer, né? Eles Trouxa. querem diminuir a população mundial, eles querem destruir, matar 7 bilhões e meio de pessoas, apenas deixar no mundo 500 milhões de pessoas. Porém, os corpos humanos não Porém, reagem igual. As pessoas não acreditam em mim. Cada corpo é de uma forma. Eu vou enviar um vídeo, um áudio aqui agora, do engenheiro automotivo, lá de Sapucaí Mirim, São Paulo, divisa de São Paulo com Minas Gerais. Ele que esteve comigo várias vezes, fizemos trabalho junto, é um homem que tem colaborado comigo, tem me ajudado. E ele é engenheiro automotivo, está em ativa, é um cidadão bem intencionado, pessoa boa, amigo da gente. Veja o que ele disse no áudio dele. Será que, Eu vou ele soltar esse meu áudio será que esse aqui, engenheiro é depois eu vou doido? enviar o dele. É louco? Ou Pra está dizendo a vocês verdade? verem que a coisa é séria. Aí família minha nunca acreditou em mim e fica duvidando de mim porque Ialro me coloca nos altos e baixos para fazer coisas que eu mesmo eu não queria fazer, mas sou obrigado a fazer. E daí? As Complicado, pessoas são né? inteligentes, né? E Ialro é bobo, então Ialro é trouxa. As E- pessoas se julgam que são sábias, mas será que são? Inclusive, tem Então, pessoas que eu até digo xingam o Ialro. Abertamente. Vou falar mente, que o povo mete, né? Mente. Foi Eu mentiroso. digo de forma aberta, porque como você diz abertamente, você de forma aberta, eu estou mentindo. Então não posso utilizar a palavra abertamente. Mas quem disse isso para mim? Foi homem no mundo? Não, ninguém no mundo nunca ensinou isso, que essa palavra abertamente está errada. Mas como que eu fiquei sabendo que está? De forma aberta, de forma clara, eu vou dizer para vocês que Ialro vai me utilizar para surpreender a população do mundo inteiro. Eu disse que eu ia parar, ia chegar um tempo que eu ia parar de mexer com gado, que eu sou pecuarista, mas eu ia parar de mexer com gado. Eu entendo de mexer com gado ao pé da letra, sou vaqueiro profissional e encerrei essa semana. Na minha fazenda, hoje, não tem mais nenhuma bezerra.
encerrou todo o meu gado. Parei de mexer com gado. Eu vou rodar agora no final desse áudio, vou enviar um outro áudio aqui no Telegram, tá? O engenheiro, né, automotivo, contando o que eu disse para ele, que ele não acreditou, e depois o que ele viu, o que aconteceu. Ok? Vamos avante. Juarez, disse o recado, correria tá grande. Quando eu lembrava de falar com você, eu estava trabalhando. E quando dava para falar, estava sem internet. Vai e volta, como sempre. Mas estou mais ligando porque hoje eu fiquei impactado que eu descobri. Descobri que eu não acredito em você. Observa o que ele disse. Olha só. Ontem eu vi uma reportagem falando que o couro cabeludo absorve 6%, 6 vezes mais que o resto da pele. E eu brigando, lutando para conseguir matar as vermes da cabeça, que eu achava que tinha verme. Deve ter também, mas eu vi isso ontem. Mas não percebi nada, não me toquei em nada, só fiquei sabendo. Quando eu fui tomar banho hoje, aí fiquei preocupado. Pô, não posso usar esse shampoo, não posso fazer isso porque vai absorver metais pesados, vai absorver algo tóxico, né, do shampoo, porque tem um monte de coisa tóxica. E aí me dei conta que a Sara já me falou, eu comprava até o óleo de rícino, até passou na minha cabeça, você sempre falou isso, e eu cego, continuando usando shampoo. Aí, quando eu escuto uma reportagem falando disso, aí eu percebo que isso é grave, que a gente se intoxica pelo shampoo e 6 vezes mais do que qualquer coisa que passa na pele. Pois é, meu irmão. A gente... E outro tempo, eu lembro que você falou para uma pessoa, a gente estava junto, você não acredita em mim, mas quando eu parar de comer, você vai acreditar. Alguma coisa assim, você falou. Eu fiquei impactado, a pessoa não perceber. E eu vejo que eu também estava igual. A gente acha que acredita na pessoa, acredita em partes. Olha para mim, Sara. Por isso que não acontece nada mesmo. Olha E para a mim, gente não Sara. muda, né? A Sara está na gravação. É isso aí, meu irmão. Eu estou pedindo para ela não parar a Forte gravação, abraço. porque eu tenho algo Estou mais aqui à para dizer. disposição pro que deve é. A Tamo coisa é junto. séria. Um abraço para a Sara também. Esse homem é um grande amigo meu. Eu tenho vários amigos pelo Brasil. As pessoas são frágeis, são fracas. O inimigo é astuto. Conseguiu ludibriar a população. Eu tenho vários amigos espalhados. Nós temos um trio que nós tocamos juntos, na verdade é um quarteto, porque a Sara também gosta de cantar, e ela que faz as filmagens quando a gente está tocando, e esse quarteto é a minha pessoa, a pessoa do César, é César Silveira Tomás, ou Tomás Silveira, lá de Recife, ao irmão Aldemir de Arthur Nogueira. Para quem não sabe, o irmão Cezinha é um homem conhecido no mundo inteiro, já teve em mais de 10 países fora do Brasil. Ele faz shows com todos os artistas do Brasil. O irmão Aldemir
ex-apresentador de televisão, é violeiro, toca viola. Meu amigo, tenho uma consideração por esses homens. Já estivemos no Recife, estivemos em São Paulo, ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais, fazendo gravações. Eu, um homem que nunca estudei música, o Cezinha, por exemplo, que é músico, fala: Juarez, você é músico natural, é coisa jamais vista. Inclusive eu faço a música e toco sem haver a música. E o Cezinha, que é do meio dos artistas, fala que eu sou inédito, o único homem no mundo que consegue fazer isso. Mas como assim? Se antes de 2018 eu não conseguia tocar nem cantar nada, e quando chegou 2018, na data que Yalmin determinou que eu gravasse o primeiro vídeo YHWH e o absurdo das religiões, aí aconteceu esse tipo de coisa. Hoje eu posso sentar numa cadeira com um violão na mão e cantar 10, 20 músicas sem existir a letra. Eu peço para as pessoas que estiverem em torno de mim, se alguém duvidar, pode convidar quem vocês quiserem e trazerem, colocar de frente para mim e vocês pedir a música que vocês quiserem, nas palavras que vocês quiserem, falando da sua família, do seu neto, do seu sobrinho, de quem você quiser. Eu vou fazer automático. É porque eu sou inteligente? Não. Eu sou melhor do que vocês? Não. Tem alguém das alturas comigo, além dos conhecimentos dos seres humanos no mundo. Eu tenho passado várias turbulências no mundo. Uma delas foi passar pelas religiões. Eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana, me batizei na Igreja Católica Apostólica Romana, rezei terço de joelho, crismei nela. Fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Depois eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missão. Igreja Evangélica Assembleia de Deus também de Santos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Suzano. É interessante, né? Se eles todos adoram o mesmo Jesus Cristo, por que essa divergência de tantos ministérios? Se todos dizem que é a Assembleia de Deus e a mesma doutrina, mas por que essa divergência aí de vários ministérios, cada uma documentação, cada uma um presidente, um vice-presidente, uma tesouraria diferente? Isso aqui, todos querem comandar. Então, o que acontece? Tive mais entidades religiosas, ajudei a fundar uma igreja evangélica, Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora. Também tive na Igreja Evangélica Pentecostal dos Últimos Tempos. Eu passei por conhecer religiões como adventistas, cristã no Brasil. Fiquei sabendo toda a malha, né? Aí, por último, eu fiquei curioso de saber o que tinha no livro de São Cipriano, que disse que esse São Cipriano era famoso e tal. Eu quis conhecer. Fui numa casa espírita, peguei um livro emprestado do dono daquela casa espírita. Ele me prestou o livro e tal. Eu fui com uma pessoa que disse que era amigo meu, que também não era amigo, coisa nenhuma, mas falava que era. E aí peguei esse livro emprestado. Depois um outro que disse que era amigo meu, tinha feito um pedido de um livro desse em São Paulo. Eu estava já em Cacoal, em Rondônia. Eu estava com 2 livros no carro. O povo falava que eu era louco, andar com 2 livros de São Cipriano no carro. Comecei a ler aquele livro, não consegui ler. Assim que eu abri a capa, comecei a ler, porque a minha curiosidade era saber em nome de quem que eles faziam as maldades que está no livro. Tudo em nome de Deus e Jesus. Interessante que o macumbeiro adora Deus e Jesus, faz as macumbas, os maus, as perversidades, em nome de Deus e Jesus. O feiticeiro, o centro espírita, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a Assembleia de Deus, a Cristã do Brasil, o adventista e etc., etc.,
universal do reino de Deus, e etc, e etc. O Edir Macedo ficou famoso aí, né, com a igreja dele. Aí depois o Valdemiro Santiago abriu uma igreja paralela de frente à igreja dele para pegar os membros dele. É tudo rolo, é uma enganação, é uma fábula de pegar dinheiros. A população é inocente. Agora o que eu acho interessante, que lá eles consumiram as escrituras originais, fizeram um livro paralelo para enganar a população, né? Mas no livro paralelo eles tiveram que colocar algumas coisas verdadeiras, senão não tinha como enganar a população. E eles conseguem manipular na cabeça das pessoas o que eles colocaram, o que é verdadeiro. Por exemplo, lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, diz que o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Observa. Aí, lá em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, diz que Salomão construiu casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Como fica a situação desse povo? Eu tenho um vídeo na internet, esse vídeo eu bloqueei mais de 1000 pastores me xingando no Facebook. Porque eu tenho um canal no Facebook também, Juarez C. Vital, como também no YouTube, Juarez C. Vital. Aí eles não tinham argumento para contrapor contra o vídeo, me xingavam. O título do vídeo é: quem paga o dízimo está jogando dinheiro na lata de lixo. Assista o vídeo. Eu provo que o homem não foi feito de barro, é outra mentira. Quem duvidar, assista o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Esse é o título do vídeo. Eu tenho um vídeo que prova que o nome Deus é inventado. Deus é o maioral da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses, e o Deus maioral deles é Zeus. Se você quer saber sobre isso, assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões. Eu tenho um vídeo provando que as pessoas sinceras, as pessoas íntegras em respeito ao Ser Supremo que nos criou, não vão morrer agora, vão ficar na Terra por um longo tempo, por um período de mais de 1000 anos. O título do vídeo é Um Paraíso na Terra. Eu tenho vários vídeos provando que em Atos 4 e 12 está nítido que só há um nome pelo qual se possa salvar. Escreveram lá, mas nome não salva ninguém. Existe um Ser Supremo que tem um nome. Para identificar esse Ser Supremo, você vai depender do nome dele. Então, só existe um Ser Supremo, só uma força superior, que a pessoa entrando por ela se salva. Mas essa força vai salvar? Não. Quem vai salvar você vai ser você mesmo. Vai depender do seu caminhar, da sua forma de agir, da sua forma de respeitar. Isso vai salvar você. Quem plantar bons frutos colherá. Ou seja, você aqui vai estar construindo o seu futuro. Se você plantar o bem, lógico que no futuro você vai estar em boas lençóis. Se você viver cometendo só coisas erradas, você está plantando algo que você vai ter que passar na frente por ela. Você vai sofrer pagando aquilo que você plantou aquilo, você quis aquilo para a sua vida. Ou seja, o homem inteligente jamais vai difamar com alguém. Ô Sara, você que está me gravando, Sim. eu disse para você hoje, colocaram na Bíblia que o maior pecado do mundo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse nome Espírito Santo é maligno. Observa, colocaram na Bíblia, se você pecar contra o Pai, tem perdão, contra o Filho tem perdão, e contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas veja bem, é o cúmulo da história. O Pai é aquele superior que nos criou, nos deu fôlego de vida, criou todas as coisas. Não existe dois pais. Inclusive está escrito lá em Mateus 23, 9, que não chameis quem não é pai de pai, porque é só um que é vosso pai, aquele que está nas alturas. Ela escreve céu. Tá.
Então só ele que é pai. Então se você pecar contra o pai, tem perdão. Contra o filho dele, tem perdão. Contra o Espírito Santo, não tem. Mas que Espírito Santo é esse que é acima do pai, que criou todas as coisas, que lhe deu fogo de vida, acima do filho dele que veio para te ajudar, que não perdoa ninguém? O nome já está nítido, o Espírito Santo. Ele nunca vai te perdoar. O Espírito Santo, o Espírito de Satanás. Aí você vai para a Santa Ceia. Colocar lá em João, capítulo 6, versículo 53, aquele que não comer da carne do Filho do Homem, não beber no seu sangue, não tem vida em si mesmo, não tem parte com ele. Aí eles pegam o pão na mão e falam apenas aqui é um pão da padaria, depois que nós orar é o corpo de Jesus. Aí depois eles pegam um vinho e dizem é um cálice comum, depois que nós orar é o sangue de Jesus. Mas vem cá, você vai comer a carne e o sangue do Messias? Isso não é coisa de macumbaria que se come sangue de bode, bebe sangue de bode, sangue de galinha e etc. Mas vem cá, será que o Altíssimo Yahweh mandou matar os animais? Também não, colocar lá em Levítico 11, os animais que podem comer, os que não podem comer, mas Yahweh nunca mandou matar animal para comer, não. E os animais são nossos irmãos que estão em corpos diferentes, os que estão no mundo aí em corpos animais, eles rebeliaram nas alturas e pararam em outras situações. Eles dizem que o homem veio do macaco, é o contrário. O macaco era homem e se tornou macaco porque caiu de posição. É uma queda gigantesca. Agora, veja bem, eu não tenho estudo, estudei apenas quarta série primária, nasci em extrema pobreza e as pessoas não estão acreditando em mim. O que acontece? Eu estou sabendo que a hora que eu parar de comer total e beber água, o poder chega em mim com força, de forma de abalar o mundo. Aí eu fico querendo fazer, que eu estou querendo saber disso, resolver isso. Aí eu tomo a posição, vou fazer agora. Aí eu sou barrado, ainda ontem eu fui barrado, tomei um choque. Tem que aguardar mais um pouco, tem que esperar mais um pouco. Juarez, tem um tempo determinado. Você apenas foi conscientizado de todas as coisas. Você está sendo conscientizado das coisas. Deixa as águas rolarem. Meus irmãos, são muitos chamados e poucos escolhidos. Por que isso? Porque são poucos que vão adequar em deixar tudo por Yahweh. Abraçar Yahweh, respeitar Ele. Tem uma coisa profunda. Tem uma passagem que diz que o maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. O maior pecado é a idolatria. E depois, qual é o segundo pecado? Qual é o segundo maior pecado? Defamar o seu irmão. Falar mal do seu irmão é o segundo maior pecado. Se você comer carne, está errado? Tá. É leve. Se você beber uma cachaça, é pecado? É, mas é leve. Se você dormir e cometer sexo com alguém que você não deveria fazer, é pecado? É. Mas é mais leve do que todas essas duas coisas que eu lhe disse. Olha, o maior pecado é a idolatria. E o segundo maior pecado é falar mal do teu irmão, do teu próximo, do teu semelhante. Ainda que você esteja 100% correto e ele 100% errado, e ele defamar você, fecha a tua boca e segura no silêncio, que algo vai lhe ajudar. E ele no fundo, no futuro, pagará o preço pelo que ele praticou. Gente, não sou melhor do que vocês. E algo é precioso. Eu quero o bem de toda a população. Que assim seja. Que assim seja. Isso.